Uma amostra de um gás ideal, ele vai realizar essa sequência de transformações A, B, C, D, A. Ele quer saber o que eu posso dizer em cada uma das etapas A, B, C, D, A. Então pronto, olha, nós temos aqui um plano PV, né? Um plano PV é o plano mais comum, né? Utilizado na termodinâmica, né? No estudo dos gases é o plano mais comum, é o plano PV, né? Isso, pronto, é o plano PV. Esse é o plano mais comum, tá bom? Vamos colocar aqui a transformação, né? A sequência de transformações A, B, C, D, A. Pronto, temos aqui essa sequência de transformações A, B, C, D, A, certo? Ok, professor. E aí? Pronto. E aí, cara, que essa questão é uma questão interessante, né? Só que antes de fazê-la, eu gostaria de chamar a sua atenção de uma dica muito interessante que ajudaria no entendimento dessa questão. Professor? Que ajudaria bastante no entendimento dessa questão. Vou lhe mostrar agora, né? Porque mais uma vez eu tô vendo aí a resolução dada pela banca e a gente poderia fazer uma coisa mais interessante do que essa resolução aí. Renato Brito, pois então me diga. Tá, vou te dizer, certo? Então, por exemplo, ó, eu aposto que você já ouviu falar das isotérmicas, as linhas isotérmicas no plano PV. Eu só ouvi dizer. Pronto. Então, quando você tem as linhas isotérmicas no plano PV, ó, eu vou te dar uma dica bem interessante agora, certo? Cada linha vermelha dessa corresponde a uma temperatura. Aí cada linha vermelha dessa corresponde a uma temperatura. E quanto mais alta a linha vai subindo, maior é a temperatura que ela representa. Professor, não tô entendendo porra nenhuma. Tá entendendo não? Pera aí, eu vou lhe mostrar aqui agora. Essas aqui são as chamadas isotermas ou isotérmicas. Por exemplo, eu poderia dizer que essa primeira isotérmica aqui é a de 100 Kelvin. Pronto, aí a próxima é a de 200 Kelvin. E aí a próxima, sei lá, vai botando aqui, ó, 300, 400, 500. O que eu tô querendo que você entenda é que quanto mais eu subir aqui, ó, certo, maior é a temperatura representada por aquela isotérmica, entendeu? Aí veja que isso é do plano PV. Caraca, mano, que legal, né? Pois é. Então, se liga no detalhe. O que acontece quando o gás, né? Imagina aí que tu tem um gás, tá? Imagina aí que tu tem um gás. E esse gás, por exemplo, ó, vai, professor, diz aí, ele tava nesse estado, ó, e aí esse gás vem evoluindo daqui pra cá, ó. Tu percebe que quando ele vai evoluindo daqui pra cá, quando ele passa por esse estado termodinâmico, ele estava na temperatura de 400 Kelvin. Aí, Renato Brito, quando ele passou para esse próximo estado aqui, ele já está na temperatura de 600. Eita, quando ele chega aqui, 600, 800, né? Tá subindo, né? Ó, Renato, cara, então eu tô vendo, mano, que quando esse gás veio daqui para cá, a temperatura dele tá o quê? Meu amigo, quando ele vem daqui para cá, a temperatura dele tá aumentando, porque ele tá passando de uma isotérmica mais baixa para uma isotérmica mais alta. Quando ele vem daqui pra cá, a temperatura tá aumentando. Quer dizer que eu tenho que saber, você tem que saber que as isotérmicas estão aqui e que a temperatura cresce de baixo pra cima. Então, toda vez que o gás realiza uma transformação que é uma reta horizontal da esquerda pra direita, a temperatura tá aumentando. Professor, e se por acaso ele descer assim? Pronto, se ele descer, ó, à medida que ele vai descendo, ó, a temperatura aqui, ó, tava nessa isotérmica, agora tá indo pra uma isotérmica mais baixa, isotérmica mais baixa, a temperatura tá o quê? Daqui pra cá, diminuindo, ó. Caraca, mano, a temperatura daqui pra cá tá diminuindo. Fala, professor. Pois é, não é isso que eu tô querendo que você entenda? É pra você perceber que isso aqui é uma coisa até meio intuitiva, né? Renato Brito, se o gás estiver indo na horizontal da esquerda, da direita pra esquerda, aí ele tava nessa temperatura, agora olha aí, ó, agora ele veio pra essa temperatura, veio pra essa, quando ele vai daqui pra cá, a temperatura tá o quê? Quando ele vai daqui pra cá, ele saiu dessa isotérmica para uma isotérmica cada vez mais baixa, ó. Quando ele vem daqui pra cá, amigão, a temperatura diminuiu, ó. É mesmo? E quando ele sobe aqui de volta? Ó, meu Deus, a temperatura tá aumentando, porque ele tá subindo, né, nas isotermas, ele tá passando para a isotérmica cada vez mais lá em cima, Então, amigo, basicamente, essa questão, né, ó, essa questão da especialista, você basicamente precisaria conhecer simplesmente isso que eu tô lhe contando, ó. Então, Renato Brito, é só isso, cara. Professor, pô, tá aí um negócio que
que eu não sabia. Pois é, entendeu? Então, quando o gás, professor, tá vindo de A para B, o que eu posso falar sobre a temperatura? Mesmo que ele nem desenhe essas linhas vermelhas, eu poderia desenhar as linhas vermelhas, ou mesmo sem desenhar, eu poderia lembrar que elas estão lá, né? Mesmo que elas não apareçam no desenho, eu poderia lembrar você que elas estão lá. Você poderia lembrar só com a sua memória mesmo, entendeu? É sério mesmo? É sério. Só pela memória você já poderia lembrar, entendeu? Então, ó, a transformação quando o gás vai de A para B. O que eu posso falar, professor? Quando ele vai de A para B, olha pra cá. Quando ele vai de A para B, a temperatura dele de cara, o que acontece? Aumenta, ó. Aumenta. Olha para as isotérmicas. Ele saiu dessa isotérmica para essa outra isotérmica. A temperatura aumentou de A para B. Isso. Então eu vou escrever aqui, ó. De A para B, a temperatura aumentou. Tu se lembra que a energia interna de um gás ideal monoatômico se escreve como 3 meios de nRT? Então, amigo, a temperatura é literalmente sinônimo de energia interna. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Se a temperatura for constante, a energia interna é constante. Então eu posso ter certeza que de A para B, o que aconteceu, professor? De A para B, eu posso garantir que a temperatura aumentou. Né? De A para B, eu tenho certeza que a temperatura aumentou. E, meu amigo, se a temperatura aumentou, o que aconteceu com a energia interna? Se a temperatura aumenta, Renato Brito falou que a energia interna aumenta, porque eles são sinônimos. Aquela relação famosa. Aquela relação famosa, né? Se a temperatura aumenta, então a energia interna aumenta. Tá, professor, e de B para C? Quando o gás vem daqui para cá, o de B para C, olha para as isotérmicas. Professor, mas ela não estava no desenho da prova, não. Mas você pega a sua caneta e você faz isso, ó. Eu posso fazer isso? Claro, pô. É só você fazer isso na hora da prova. Eu não tinha se tocado. Pois olha aí como é moleza. Então, de B para C, Renato Brito, eu tô vendo que a temperatura diminui. Basta olhar para as linhas vermelhas. Tá, professor, de B para C, né? De B para C, a temperatura diminui. E se a temperatura diminui, a energia interna também diminui, né? Se a temperatura diminui, a energia interna é sinônimo, a energia interna diminui. Professor, e vem cá, e de C para D? Pronto, de C para D, ó. De C para D, o gás está fazendo o quê? Uma compressão, porque o volume está diminuindo, ó. Tá, isobárica, né? De C para D, olha aí a temperatura dele, ó. Saiu dessa isotérmica de 300, ó, e foi para a isotérmica de 100. A temperatura diminuiu. Então, mamãe, de C para D, né, Renato Brito? A temperatura diminuiu. Foi. A energia interna, né? A energia interna diminuiu. E de D para A, pronto, para finalizar, eu vou colocar aqui, né? De D para A. De D para A, me diga aí, o que a temperatura acontece? De D para A, olha aqui as isotérmicas. A temperatura aumenta. Isso. A temperatura aumenta e, portanto, a energia interna aumenta. Vou te dar uma outra dica. Ainda melhor. Essa eu nunca vi escrita num livro. Renato Brito, e como é que eu faço para saber em qual dessas transformações o gás recebeu o calor ou o gás cedeu o calor? Professor, como é que eu vou saber? Cara, essa dica só serve para processo, só serve nesse caso, ó, porque ou aqui, ó, ou é isobárico, que a pressão é constante, né? Essas retas horizontais, o processo é isobárico, né? Porque tu percebe que a pressão tá constante aqui, né? Ó, na reta horizontal é isobárico, pressão constante. E quando ele vai descendo numa reta vertical, aí quem é que tá constante, professor? Aí é o volume, né? Aí é o quê? Aí é isovolumétrico. Então, essa dica que eu vou te dar só serve para processos isobárico e isovolumétrico. Essa próxima dica. Em processos isobáricos, ou seja, pressão constante, ou isovolumétricos, ou seja, volume constante, né? Em processos isobáricos ou isovolumétricos, né, pessoal? Não tem uma formulazinha que diz o seguinte, que o calor, a pressão constante, que o QP é NCP, variação da temperatura final menos a inicial, né? É o calor que o gás recebe num processo isobárico. Assim como tem um tal de QV. Eu já ouvi falar do QV, né? Que é NCV, temperatura final menos a inicial.
inicial, né? Então, ó, no processo, a pressão constante, o calor recebido chama-se QP, né? A pressão constante é qual? É aqui, ó, de A para B ou de C para D. A pressão constante é quando o processo é representado por uma reta horizontal no plano PV. A volume constante, ó, são esses trechos verticais. Então, pessoal, em qualquer um desses dois processos, ou isobárico ou isotérmico, o que vai acontecer? Se a temperatura aumenta, então a temperatura final não vai ser maior do que a inicial? Cara, a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. Então, o calor, tanto o QP como o QV vão ser o quê? Positivos. Então, se o calor é positivo, quer dizer que o quê? Que o gás recebe calor. O gás recebe calor. Caraca, mas esse negócio é muito fácil. Então, ó, nesse processo isobárico ou no isovolumétrico, eu já vou saber o seguinte: toda vez que a temperatura aumenta, o gás recebe calor. Sempre? Não, só se for isobárico ou isovolumétrico. Se a temperatura aumenta, o gás recebe calor. Claro que eu poderia também dizer o contrário. Professor, se a temperatura diminui... Se a temperatura diminui... Vai, professor, me diga aí. Se a temperatura diminui, a temperatura final é menor do que a inicial, né? Então, a temperatura final é menor do que a inicial. E se a temperatura final é menor do que a inicial, quando tu fizer essa conta, o QP vai dar negativo. E o QV também vai dar negativo. Os calores vão dar negativo. Significa o quê, professor? Que o gás cedeu calor. O gás perdeu calor. Caraca, naquele trecho, entendeu? Naquela transformação, o gás cedeu calor. Então, olha como eu poderia facilmente saber em qual transformação o gás recebeu calor e em qual transformação ele cedeu calor sem sofrer quase nada. Professor, me diga aí. Pensa aqui comigo. Se a temperatura aumentou, é porque ele recebeu calor. Se a temperatura aumentou, o gás recebeu calor. E se a temperatura diminuiu, o gás cedeu calor. Isso é geral? Não, isso aqui é só no isobárico e no isovolumétrico. Eu tô lhe explicando. Que é só QP e QV. Ou seja, é só no processo a pressão constante e no processo a volume constante, que é o que aparece na maioria das vezes. Então pensa comigo, pessoal, de A para B. O que aconteceu com a temperatura? De A para B, a temperatura aumentou ou diminuiu? Veja as isotérmicas. De A para B, a temperatura aumentou. Então, se de A para B a temperatura aumentou, o gás recebeu ou cedeu o calor? Recebeu. Eu vou desenhar assim, o calor entrando nesse retângulo, para dizer o gás recebeu calor, só para tu gravar essa ideia, certo? Então, de A para B, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou no processo isobárico, o gás recebeu calor. De B para C, o que acontece com a temperatura? Olha para as isotérmicas. De B para C, de cabeça, a pessoa olha e vê que a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, então o calor agora não vai ser positivo, o calor agora é negativo. O gás, então, o quê? Perdeu o calor. Então, vou desenhar o calor saindo do retângulo, para dar essa ideia de que o gás cedeu o calor. Ou seja, o calor vai ser negativo. Ele cedeu o calor porque eu vi que a temperatura diminuiu. Professor, e de C para D, o que acontece com a temperatura? Olha aqui, o gás indo de C para D, ó, né? Toda vez que o gás vai aqui para a esquerda, numa reta horizontal, a temperatura o quê? Diminui. É só você olhar as isotérmicas aqui, ó, ela diminui, ó. Então, professor, de C para D, a temperatura diminui? Pronto, se a temperatura diminui, então o gás perdeu calor, cede calor. Aí eu tô desenhando o calor saindo do retângulo para dizer que ele tá perdendo calor, aí o calor é negativo. Porque ele tá perdendo calor, né? De D para A temperatura claramente o quê? A temperatura claramente aumenta. Olha aqui as isotérmicas. A temperatura aumenta. Então, se a temperatura aumenta, nesse processo o gás recebeu calor. O calor, então, é positivo, entendeu? Caraca, essa dica é muito boa, viu? Se eu fosse o cara da especialista, eu tinha perguntado, era isso. Em qual trecho o gás recebe calor? Em qual trecho o gás perde calor, né? Pessoal, saber quando é que o trabalho é positivo ou negativo é tão fácil, né? Que eu acho que todo mundo que tá assistindo já sabe, né? Mas, professor, repete aí só pra nós. Pronto. Quando é que o gás realiza trabalho positivo? Quando o volume aumenta. Escreve aí. Quando é que o trabalho realizado pelo gás é
é positivo, ou seja, quando o volume aumenta, quando temos uma expansão do gás, né? Isso aqui tu se lembra, né? Desde a alfabetização, né? Professor, o senhor fez a alfabetização na NASA? Foi. E quando é que o gás realiza trabalho negativo? Quando o volume do gás diminui, quando o gás está sofrendo uma o quê? Uma compressão. Isso. Então vamos ver se você tá entendendo mesmo. Eita, mulher, ele vai descobrir. Vamos ver. De A para B. De A para B, o que acontece com o volume? De A para B, aumenta. Então de A para B. Se o volume aumenta, de A para B, o gás realiza um trabalho positivo. Escreve aí, professor. De A para B, o trabalho é positivo. De B para C, o volume é o quê? Constante, ó. Então, se o volume é constante, não realiza trabalho. Processo isovolumétrico. Por quê? Porque o êmbolo não se move. Como é que vai realizar trabalho se não tem deslocamento? Trabalho é zero quando o volume é constante. Tu se lembra na aula de mecânica que para haver trabalho tem que ter força e tem que ter deslocamento do ponto de aplicação da força? Pronto. Quando o volume é constante, não realiza trabalho. Então, de B para C, aí eu digo que o trabalho é zero, de B para C. De C para D, o volume diminuiu. De C para D, houve uma compressão, o volume diminuiu, o trabalho realizado pelo gás é negativo, isso. E de D para A, o volume é constante, isovolumétrico. De D para A, o volume não muda, o trabalho aqui é zero. O trabalho aqui é zero. Tá aí, professor, dei valor. Pronto, deu valor? Então eu te contei várias coisas legais, né? Quando é que a temperatura aumenta ou diminui? Olhe para as isotérmicas, é muito mais esperto. E quando é que a energia interna aumenta ou diminui? A energia interna é quase sinônimo da temperatura, tá? Ela aumenta quando a temperatura aumenta. E quando é que o gás recebe ou perde calor? Dos isobáricos ou dos isotérmicos, ele recebe calor quando a temperatura aumenta e perde calor quando a temperatura diminui, entendeu? E quando é que realiza trabalho positivo? Quando o volume aumenta. E realiza trabalho negativo quando o volume diminui. E realiza trabalho zero quando o volume é o quê? Constante. Então pronto, ó. Na questão 75, o professor tem um monte de conta, mas meu amigo não precisa nem fazer conta, né? A resolução é assim, olhando para a figura, facilmente vemos que é só você olhar para a figura, né? Porque quando você olha, você já consegue enxergar as isotérmicas. Você consegue ver as isotérmicas só olhando? Não, professor, ainda não. Bote o seu óculos 3D, né? O óculos 3D do São Brito. São Brito é o santo que vai lhe ajudar nessa prova, São Brito. E aí você consegue ver. A energia interna aumenta quando a temperatura aumenta. Ou seja, a temperatura não aumentou de A para B, né? E de D para A, a temperatura aumentou de A para B e aumentou de D para A. Então, se a temperatura aumentou no processo DA e no processo AB, se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. A para B e D para A. Por isso que é a letra C, né? Ó, temperatura aumentou no processo AB, energia interna aumentou de A para B. Temperatura aumentou de D para A, energia interna também, ó. Aumentou de D para A. É só você ver as isotérmicas, ó. De D para A aumenta, de A para B aumenta. Viu? Onde o produto PV é maior. Exatamente. A Letícia falou, ó. Onde o produto PV é maior, a temperatura é a maior. Por exemplo, ó, se ele perguntasse qual é a maior temperatura desse ciclo, a maior temperatura do ciclo é aquela que está na isotérmica mais alta. Ó. Qual é desses 4 pontos que está na isotérmica mais alta? O ponto B, ó. Ele poderia perguntar qual é a maior temperatura do ciclo. Ponto B. Ponto B, maior temperatura, a isotérmica mais alta, é a maior energia interna do gás, é no ponto B. Qual é a temperatura mais baixa do ciclo? A isotérmica mais baixa é a que passa pelo ponto D de dado. Ó. Pronto, então a temperatura menor do ciclo é essa.